paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um estudo, irmãos. E esse estudo aqui nós vamos falar sobre o método de escrita do Apocalipse e a sua composição. Vamos focar nisso, não vamos entrar em nenhum assunto específico do livro de Apocalipse, mas é um tema muito interessante que nós vamos abordar aqui. O quiasmo, que é o método de escrita do Apocalipse. Bom, o que é o quiasmo? Quiasmo é um substantivo masculino. É uma noção que deriva de um conceito grego, referido a algo cuja disposição é cruzada. O termo é usado para designar uma figura literária que implica em trocar a ordem dos elementos. O quiasmo, por conseguinte, tem lugar a partir da repetição de frases ou termos iguais, mas de forma cruzada, e conservando uma simetria. Isto provoca uma significação particular na expressão e reforça uma ideia, já que a repetição cruzada causa surpresa e leva a refletir sobre o dito. Bom, esse é o método de escrita do Apocalipse, o método em quiasmo. Aqui nesse próximo slide, eu trouxe um exemplo dessa escrita em quiasmo, de um trecho do livro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 10. Aqui está o versículo 10 de Isaías 6. E vamos perceber aqui, nas cores, a gente tem ali a letra A, né, em azul, e o texto em azul, né, que corresponde à letra A. E aí lá embaixo a gente vê um A1 em azul e a continuação, né, do que está escrito lá no A. Depois volta no B, que está em verde, e tem o texto do B. Ele vai pular de novo e vai lá para o B1, que complementa o que está escrito no B. Da mesma forma o C e o C1. E perceba que o centro do assunto tratado ali é esse que está destacado em vermelho. Então o texto diz, Isaías 6:10: Embota o coração deste povo, torna-lhes pesados os ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. Então a gente perceba que no A, onde está azul, embota o coração deste povo. Ele deveria continuar no B, mas ele salta lá para o final, ó, embota o coração deste povo. Se a gente ler só o trecho em azul, vamos ler assim: embota o coração deste povo, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. Então a gente vê que o assunto do coração começa no A, mas ele encerra no A1. E no B, ele começa a falar dos ouvidos, torna-lhe pesados os ouvidos. Mas ele não continua ali no tapa-lhe os olhos, ele pula lá para o B1, não ouça com os ouvidos. E a ideia central que está nos olhos, né, na visão, é tapa-lhe os olhos para que não veja com os olhos. Então, isso é o quiasmo. Esse é um exemplo, né, e eu trouxe aqui com esse destaque em cores, para ficar mais fácil dos irmãos e irmãs entenderem, aonde que começa a ideia e aonde que a ideia ela é complementada e finalizada. Então a gente percebe que ele tem lá o início no início, aí ele salta para o fim, ele volta na escrita ali seguinte, né, ao que está após o início, no B, mas aí depois ele dá um salto de novo, para depois ele retornar. Então, esse é o quiasmo. Você perceba que a ideia central do texto, ela fica no centro do texto. Esse é o método de escrita em quiasmo. Aqui agora, um outro exemplo. Também, da mesma forma, eu destaquei em cores e coloquei as letras no início, né? Aonde começa o A em azul, continua no A1 também em azul. Aonde começa o B verde, continua no B1 em verde. O C1, que está em vermelho, continua no C2. E o D
é a ideia central do texto. Esse texto se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11. E no A ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí ele salta lá no final, ó, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Depois ele retorna dizendo, lá no B, né, em verde ali, né, 6 dias trabalharás. E ele salta lá no B1, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus. Depois ele volta no C1 e farás toda a tua obra. C2, não farás nenhum trabalho. E a ideia central é, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então esse é o método de escrita. E a gente lê o texto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A gente lê o texto ele numa sequência. Porém, a ideia da escrita aqui é em quiasmo. Então a gente perceba que ele inicia o assunto no início e encerra no final do texto, mas depois ele volta complementando e dá um salto. Pelas cores aqui, né, e pelas letras, para indicar esses saltos, eu creio que os irmãos e as irmãs estejam conseguindo entender bem, amém? Agora aqui, irmãos, eu dei aqueles exemplos ali para os irmãos e para as irmãs. Estamos entrando aqui agora no livro de Apocalipse. A gente pegou o livro inteiro e os assuntos que são tratados no livro de Apocalipse. E aqui a gente dividiu também em cores, da mesma forma. E a gente vê ali, ó, que do 1 ao 3 ele trata da igreja neste mundo, Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E do capítulo 1 ao 3 ele trata este tema. Depois ele dá um salto lá no 21, que é a conclusão, né, da igreja na eternidade com Jesus, que entrega o reino ao Pai, que desce do céu para habitar com os homens. Novos céus, novas terras, os fiéis reinam como reis e sacerdotes sobre as nações. Depois a gente observa ali que ele volta e trata do assunto lá, trono, julgamento, 4 animais, que são os 4 animais que estão lá no trono de Deus. Os selos abertos, né, os 4 cavalos, que são aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, do 4 ao 6, e ele dá um pulo lá no 17. Trono, julgamento, 4 animais também, templo, reino de Cristo, milênio e livros abertos. Do 7 ao 9, o selamento dos 144.000, as trombetas, que são as 7 trombetas, os efeitos, né, das pragas nos mares, nos rios, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Depois ele dá um salto no 15 e 16, as últimas pragas nos mares, rios, no sol, na lua e nas estrelas. E o assunto central do texto é a igreja ser conduzida por Deus, sustentada por 1260 dias, as obras do inimigo, a besta, os adoradores da besta, da marca da besta, da imagem da besta, né? E a marca da besta na mão e na testa. Né? E a gente vê que o Apocalipse ele vai retratar este cenário. E este cenário todo está acontecendo, né, no que é chamado o Dia do Senhor, que tem a ver com as 3 últimas festas, que nós já explicamos em alguns vídeos aqui. Mas não vamos entrar em nenhum tema específico do Apocalipse, focar apenas no método de escrita. Então, a gente observa pelos exemplos que a gente teve de quiasmo até aqui agora, e isso aqui é só um exemplo que eu procurei organizar de uma maneira a exemplificar para os irmãos e irmãs que o Apocalipse não deve ser lido numa sequência, porque ele não está escrito em sequência, ele está escrito em quiasmo. Os assuntos eles não são em ordem de capítulo certinho, 1, 2, 3, 4, você vai até o 22. Não é assim. Ele tem saltos. E é importante a gente perceber isso, porque na interpretação do Apocalipse, é um equívoco você ler ele na sequência e achar que tudo está acontecendo em uma ordem sequencial perfeita, sendo que não foi assim que João escreveu o livro. E esses assuntos eles vão dando saltos. E a ideia central vai ficando bem no meio da escrita do livro. Hoje nós temos essa separação por capítulos e versículos, mas João ele não escreveu assim, ele escreveu
direto, mas saltando o assunto, porque era o método de escrita que ele utilizou, do quiasmo, que também era utilizado pelos profetas e é utilizado em vários textos da Bíblia, né? Como alguns aqui a gente citou, né? 2 exemplos ali. Amém? É importante, irmãos, a gente entender, porque isso nos ajuda na interpretação, de saber que o Apocalipse ele não está ordenado em uma sequência cronológica exata, por causa da escrita, do método de escrita que ele foi escrito. Amém? Agora aqui, muito interessante também é entender a composição do livro, porque o Apocalipse ele tem uma base. Ele não é um livro solto ou algo assim que Deus, vou revelar Jesus lá em glória. Ele revelou a João algo que, assim, do nada, ele deu uma revelação final, mas essa revelação ela não foi dada solta, ela tem uma base, né? Então a gente observa aqui nesse diagrama, de baixo, ali de baixo para cima, com uma setinha que vocês estão vendo ali, ó, ela é uma seta que tá vendo aqui, é de baixo para cima. Então a gente vê que a base do Apocalipse é a lei, é a Torá. Essa é a base do Apocalipse, né? E acima do Apocalipse, a gente tem ali os profetas e os livros históricos, que estão ali bem em paralelo. Porque qual é a base dos profetas? A lei. Então sempre que os profetas, Deus revelou coisas aos profetas, ele revelou com base na lei. Ele não revelou nada avulso para os profetas, tudo ele já tinha determinado e escrito na lei, através de Moisés, que foi que escreveu a lei. Moisés escreveu desde Gênesis, desde lá do Éden, né? Então tudo que Deus ele já determinou sobre o futuro, ele escreveu já desde o início. Até para Isaías, ele diz que desde o início eu anuncio as coisas que hão de acontecer, né? Então Deus ele está desde o início, assim como os próprios dias da criação, eles profetizam sobre o futuro. O próprio sábado, o 7º dia, o dia de descanso, ele profetiza o reino de Cristo, o descanso do Senhor, que é o reino de Cristo, né? Em Hebreus, o escritor de Hebreus cita: nem todos entrarão no descanso do Senhor, e faz referência lá ao 7º dia da criação. E todos os dias da criação eles têm ali revelações proféticas sobre o futuro. Então Deus ele vem revelando aos profetas muitas coisas, mas com base. Ele não dá nenhuma revelação assim solta, com base. Deus ele é muito organizado. Toda a escritura ela é bem consolidada, ela é bem aponta, as coisas se complementam, uma coisa aponta para a outra e se complementa. A revelação de Deus ela é perfeita, nada está ali por acaso. Então a gente observa que a base é a lei, é a Torá, né? E os profetas também têm essa mesma base, a lei. E os livros históricos? Por que os históricos? Porque Deus ele usa toda a circunstância e a história da humanidade para profetizar futuro. Em Isaías, por exemplo, acontece lá a profecia do servo sofredor, aponta para Cristo, né? Uma ovelha muda levada ao matadouro, aponta para Cristo. E qual é a base disso? A lei. Porque não é na lei que tinha o cordeirinho, que ele era sacrificado para a remissão dos pecados? Tudo está na lei. E na história também. Deus ele utiliza a história para poder profetizar coisas futuras. Toda a circunstância da história ali. Por exemplo, Josué, ele guiou o povo para a terra prometida. Josué é uma figura de Cristo. Josué aponta para Cristo, porque Cristo, nosso Senhor, ele está guiando o povo para quê? Para a terra prometida. Então, você vê ali a figura de Josué guiando o povo, né, em Cristo. E o nosso Senhor, ele está nos guiando deste mundo de trevas que nós estamos, perdidos nesse deserto. Esse mundo praticamente é um deserto, onde não tem nada para nós. Ele tem nos sustentado aqui, nos guiado a um local onde é terra que emana leite e mel. A gente vê isso lá na figura de Cristo em Josué, né? E tudo isso ali fecha ali o Antigo Testamento praticamente, né? E no Novo Testamento a gente tem os Evangelhos,
que contam a história do nosso Senhor, né? O ministério dele aqui na terra, enquanto ele esteve aqui em carne e osso com os seus discípulos, e tudo que ele fez, as maravilhas. E tudo isso testifica de tudo que Deus havia dito antes, na lei, nos profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17, nosso próprio Senhor diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir, até porque a própria lei aponta para ele, né? Os profetas profetizaram sobre ele, e as circunstâncias na história que Deus utilizou como figura para profetizar eventos futuros, tudo aponta para quê? Para situações que vão acontecer cumpridas em Cristo. Então a gente tem ali os evangelhos, que são cumprimento da lei dos profetas, e ainda estamos vivendo esses cumprimentos da lei. E no versículo 18 ele diz: não passará céu e terra sem que se cumpra toda a minha palavra, porque não cairá um tio ou um i da lei sem que tudo se cumpra. Amém? E quando o nosso Senhor foi assunto aos céus quer dizer que ele subiu, né, naquela nuvem, e as nuvens encobriram, e ele foi aos céus, ele foi ao Pai, e lá com o Pai ele retomou toda a sua glória que ele havia deixado quando desceu para se fazer carne, aqui habitar entre nós. Os apóstolos iniciaram ali a sua missão que foi deixada por Cristo, a qual nós seguimos hoje. Então, através dessa missão, eles foram cumprindo a ordem, né? Ir por toda a terra, ensinar todas as coisas que o nosso Senhor deixou ensinado, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Através desse trabalho, houveram cartas de instrução. O apóstolo Paulo mesmo escreveu várias cartas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Filemão, Tito, né? Ele escreveu várias cartas ali, tanto para congregações quanto para líderes, como por exemplo Timóteo. João escreveu cartas também, primeira epístola de João, segunda de João. Judas também escreveu carta, não os Iscariotes, outro Judas, né? Porque os Iscariotes ele infelizmente cometeu aquela transgressão e tirou sua própria vida, né? Então a gente vê que esse trabalho dos apóstolos, eles ali vem sido passado, tanto de maneiras, como eu estou falando para os irmãos aqui agora, maneira falada pessoalmente, havia aquele ensino, e também por cartas, e essas cartas nós temos, as cartas de instrução. E isso tudo daí também testifica de todo o ensino de Cristo, que é com base na lei e nos profetas. Então a gente vê que de baixo para cima, olha essa base. E depois, para fechar tudo isso, o Apocalipse veio para testificar de tudo o que já havia sido dito antes. Tudo que está no Apocalipse, nada é novo, apenas testifica do que já foi dito antes e traz alguns acréscimos. Amém? Deixei uma passagem aqui também, Apocalipse 1:3 bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Devemos estudar, meditar cada vez mais. Amém? E aqui, irmãos, estamos chegando ao fim. Eu deixei aqui para a meditação 2 versículos importantes para os irmãos refletirem sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui, compartilhando com os irmãos. O primeiro se encontra lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu destaquei aqui em vermelho o que João fala: achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse o dia do Senhor, ele é citado por muitas e muitas vezes nas Escrituras. Existem inúmeras citações sobre o dia do Senhor, tanto na lei quanto nos profetas. Tem várias citações sobre o dia do Senhor, e isso aponta para o dia da expiação, que é a sexta festa, né? Que é a festa da expiação. Então aponta para esse dia, que é o dia do Senhor. E João diz: achei-me espírito no dia do Senhor. E a gente, se for ler lá, conferir lá no início do Apocalipse, vai ver que Jesus estava no meio de 7 castiçais de ouro. E como voz de trombeta, né, que está citado ali, ó, eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Trombeta é a quinta festa, a festa das trombetas. E tudo que ele estava fazendo ali
eram coisas que o sumo sacerdote faz no dia da expiação, que tem detalhado lá em Levítico capítulo 16. E o ciclo dessas 7 festas está em Levítico capítulo 23. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Aí eu destaquei em vermelho aqui, os profetas. Por quê? Os profetas profetizaram sobre essas coisas que estão no livro do Apocalipse, né? Com base na lei. Então a lei e os profetas, elas apontam para acontecimentos futuros, a qual o livro de Apocalipse vem a testificar de tudo isso. Tudo isso que está em Apocalipse, nada é novo. Tudo já foi dito há muito tempo. Então, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos. Esse vídeo aqui eu tentei fazer o mais breve possível e passar para os irmãos esse conteúdo. Se te edificou a tua vida, compartilhe, curta o vídeo para ajudar esse vídeo a ele ser divulgado para outras pessoas, essa mensagem, essa informação chegar a outras pessoas. Comente, o seu comentário é importante. Se você tiver algum acréscimo, algo a acrescentar, alguma dúvida, ou até mesmo alguma colocação que você queira fazer para a nossa edificação, comente, esteja à vontade, os comentários é aberto, certo, irmãos? E se não é inscrito no canal, eu peço que se inscrevam para ajudar, né, a crescer a divulgação da palavra, tá? Aqui no canal também, no vídeo de boas-vindas, tem uma lista na descrição do vídeo com canais de outros irmãos também que têm feito um trabalho muito sério para divulgar a palavra de Deus. Estamos estudando e buscando de coração. Não estamos ligados a nenhuma linha denominacional. Estamos buscando puramente na palavra, vazios de nós mesmos, de coração aberto, ao que Deus ele quer falar. E a única coisa que nós recebemos aqui é do Senhor. É do Senhor, porque esse trabalho é em prol da obra e que possa alcançar muitos corações e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém?